enquanto centro artístico, nós trabalhamos, a essência do nosso trabalho é realmente da ordem do sensível. E da ordem do sensível, o VIM é um dos materiais, a par de outros, mas um dos materiais em que a sensibilidade tem que estar presente. Melhor do que eu, o mestre Alcino, falar disso. Saber sentir o VIM, saber como é que ele reage e saber como a Luísa hoje demonstrou durante a sua organização do seu workshop, reagir ao material VIM ou, no caso da Luísa, para além disso, reagir ao material do público, às crianças. Houve alguns exercícios que a Luísa teve que moldar em função da reação das crianças. O VIM também tem essa qualidade, ou seja, é maleável. E para nós estarmos ou com o VIM ou com as crianças também temos que ser maleáveis. Porque, no fundo, o resultado, nós não estamos a falar de uma indústria, que isto é uma coisa muito séria e muito importante, e que levanta todo tipo de problemas. Nós estamos a falar de relacionamentos entre pessoas. E enquanto relacionamento entre pessoas, temos que ter essa maleabilidade, esse som, essa atratividade que, por exemplo, um vinho tem. Normalmente nos olhamos para a natureza e não sentimos isso. Não sentimos que há ali emoção. Mas como o vinho é trabalhado por nós, as pessoas que trabalham com o vinho percebem essa lição, essa humildade que é preciso ter perante esse material que a natureza generosamente nos dá. O vinho, para nós, foi importante também. Fizemos uma experiência com uma artista catalã, que é a Susana Solano. A Susana Solano é uma das grandes artistas espanholas. Está referida na história da arte. E a Susana veio cá 3 ou 4 vezes tentar investigar que tipo de materiais ela poderia usar. Porque ela sempre interessava muito a questão de uma certa... ela é escultora. E no seu trabalho ela refletia muito sobre a intimidade, como criar espaços íntimos, abrigos, espaços em que espaços de introspeção. E a Susana usava muito entrelaçados, mas a partir de metais. Eu lembro-me de, na última vinda dela, a gente já estava a ver, não íamos meter projeto, eu lembrei, mas há uma coisa óbvia, Susana, que a gente não viu ainda, é o vinho. Então ela volta e entramos em contato com a Camacha, que eu agora não sabia que a Camacha, pensei que a Camacha também representasse um grande setor de produção de vinho, mas não é. Produz, mas o contributo da Camacha em relação ao vinho é a qualidade dos seus artesãos. E foi com os artesãos da Camacha que se construíram umas peças que acabamos de ver aqui num pequeno vídeo, ou que já estamos a ver, e que foram apresentadas cá e que foram apresentadas pelo Museu Reina Sofia, como sabem é um importante museu mundial, não é? Num projeto que eles tinham na Abadia de Silos, em Burgos. E foi nessa abadia que se mostrou estas peças. Estas peças, convém referir, foram possíveis porque houve uma série de artesãos da Camacha que trabalharam nelas. O Sr. António Batista, a Sra. Lourdes Fernandes, a firma Silvio e Freitas com antigo café relógio, o Sr. António Freitas, o Sr. Gilberto Freitas, a Sra. Margarida Freitas, deve ser uma família, uma Sra. Maria Gouveia, uma Sra. Lúcia Luís e o Sr. Joaquim Nóbrega. Portanto, foram os artesãos que alguns deles aparecem aqui neste vídeo. Recentemente o Helder fez um trabalho do qual resulta este livrinho,
que é um livro sobre os rachadores. Aqui depois irão ter a oportunidade de falar deste objeto imprescindível na técnica artesanal do vinho. E o Helder resolve a coisa de maneira muito simples, ou seja, há a fotografia dos diversos rachadores, é observar, digamos, este lado quase privado de cada artesão tem na sua peça, na relação que ele estabelece com a sua peça, e indica o nome do artesão, a alcunha. Normalmente todos os madeirenses têm uma alcunha e as datas de nascimento, e infelizmente alguns já falecidos, alguns muitos. Portanto, é um vinho que está aqui para consulta, ou ela também deve ter mais alguns, se estiverem interessados, e são peças muito bonitas, muito variadas, e aqui denota também este cunho pessoal do artesão na sua aproximação ao vinho. Portanto, é esta relação de aproximação e de perceber o material, que são coisas que estamos a perder, este lado do sensível, porque já estão feitas, a gente já não se preocupa com isso, a gente compramos outras coisas, essas utilidades. Resta-me agora agradecer à Helena Cabral Fernandes, ao projeto VIM e à associação que o suporta, que é a Fratal, terem-nos entrado em contato connosco para nós acolhermos aqui esta pequena apresentação sobre o VIM e para participarmos em termos oficinais, porque nós temos há muitos anos grupos de crianças e de adultos, no qual, dirigidos pela Luísa, e no qual esta questão do sensível é central. Não nos interessa, digamos, o resultado final. Isto não significa que o resultado final seja maluco, porque a atenção que se faz durante o processo impede, obviamente, que esse resultado seja maluco, digamos, e temos ali alguns resultados da oficina de hoje. A Luísa foi pena, porque a Luísa queria experimentar os miúdos ouvirem o silvar do vinho, que é muito bonito, é um som que toda a gente se lembra, aliás, até na minha altura eu até apanhei umas. Havia sempre um vinho. Havia sempre um vinho nas famílias, não é? E as crianças de vez em quando tinham que saltar ao som do ouvido. Agora passo a palavra à Luísa, não é? É. Pronto. Ok, obrigada. O que é que, efetivamente, quando a Helena falou comigo e que gostaria de fazer uma oficina sobre VIM, a ideia principal, e isso chegamos logo a acordo, não é que tivesse que haver, mas é um consenso, é que a ideia não era construir um objeto, a ideia era vivenciar uma experiência à volta de uma coisa que é a natureza, que é essa relação que nós temos de ter cada vez mais próximos da natureza, porque é só o homem e a natureza não só. E então, de que forma é que nós nos aproximamos da natureza? É através dos sentidos. E então, por isso é que chamamos oficina sensorial. A ideia era ver de olhos fechados, também se vê, é outra forma de ver, sentir o gosto do vinho, trincar, moldar, perceber a estrutura, até onde ela vai, esta ligação da criança e dos pais também com o vinho no sentido de moldá-lo, de perceber até onde vai esta plasticidade e esta elasticidade do vinho, torná-lo seu antes de fazer qualquer coisa. E é isso que nós temos. As coisas só conseguimos fazer um trabalho bem feito quando o tornamos nosso, quando nós e aquela coisa é um só. E então aí é que a coisa funciona. E foi isso que eu tentei fazer. Todos os sentidos, despertarmos todos os sentidos através do vinho.
aqui do som, que ia ser uma coisa magnífica, mas eles eram 20 e tal, e com os vinhos compridos já andavam quase numa guerra, e foi pena, porque depois eles ouviram que é como se fosse o vento a bater. E nestas zonas onde nasce o vinho, de certeza que as pessoas que vivem lá devem de reconhecer este som, este barulho de som. E então isso era maravilhoso, eles perceberem esta envolvência toda. Claro que depois fiquei um pouco tempo. E sim, eu tinha muito mais coisas. O plano, existe sempre um plano. Agora, um bom plano é aquele que se pode mudar. E isso é que foi a coisa bonita. Houve coisas que passámos à frente que não fizemos, ainda dava para mais um workshop. E pronto, é assim, qualquer coisa que façam, tornem primeiro sua, conheçam as coisas. E depois de entrar no coração, aí a coisa já é nossa. Está bem? Pronto, obrigada. Vou aqui só se calhar dar um bocadinho um contexto do que é o projeto Vinho, que se calhar a maioria de vocês não conhece. E preparei uma pequena apresentação, muito rápida, só para dar esse contexto. E também explicar qual é a história, porque acho que é disso que interessa, não é? Aquilo que o Maurício estava a falar da relação, não é? E o conhecermos e este lado sensível que foi o trabalho em conjunto, não é? Isto é um trabalho a dois, não é? Nunca conseguiríamos ter feito, eu nunca conseguiria ter feito isto sozinha, não é? Sem a sua arte, sem a sua... Então, só muito rapidamente vou tentar não ser muito expositiva, mas este projeto começa com uma candidatura à DG Artes com a Fratal sobre a égide arte e ambiente, portanto esta necessidade de realmente conexão com a natureza. E com o financiamento também do Museu Etnográfico da Madeira, que desde o início deu carta branca para avançar com isto. Temos os nossos parceiros, a Porta, parceiros que nos acolhem, como a Porta 33, o Teatro e a Faculdade de Arquitetura em Lisboa, que também vai acolher uma apresentação. E apoio de género do IVBAN e também do arquivo. E a ideia para isto era precisamente um objeto que nos permitisse viajar para o mundo do vinho e dar a conhecer o vinho também. Portanto, vai ser uma caixa de viagem. E dentro da caixa vão existir vários painéis e que exploram o material em si, as texturas, as tramas. Vai cheirar a vinho, a caixa com certeza, mas este sentido do tato também foi sempre uma coisa que nós perseguimos. E para resgatar esta função lúdica que nós hoje, muito bem pela Luísa, todos nós, até eu, quis fazer uma coisa qualquer, queremos brincar com o vinho. Estes painéis podem ser conectados e assemblados de maneira diferente, portanto são as crianças ou os adultos ou como quer que seja, que vai criar a obra, vai criar o abrigo, o espaço de intimidade, o que é que seja. Portanto, esta vertente arquitetónica também. Para além disso, não vamos falar disso hoje, vai haver um livro que registra todo este processo de recolha, de investigação, porque nós antes de fazermos isto queremos mergulhar na paisagem do vinho, mergulhar, falar com os artesãos, com vários, não foi só o Sr. Alcino. E pronto, isto é o projeto, esta viagem. Não acaba aqui, ou melhor, não vai acabar no dia da inauguração da exposição do museu, que é dia 4 de julho. Começou, o grande passo foi esta obra de 2021, a resposta ao Open Call da Fractal, uma pequena bolsa de criação, que permitiu alavancar isto, e com a Alexandra Carreira, que está aqui, infelizmente veio, que foi aqui quem uniu, pôs em relação o Sr. Alcino e eu ao telefone primeiro, muita medo, muita receio. Vamos fazer uma coisa que nunca tínhamos feito. Com esta vontade da minha parte, porque venho do mundo da arquitetura e dessa... Também sinto que há
desconexão ao lado sensível da matéria. E, portanto, sentir o vinho desta forma é qualquer coisa extraordinária, não é? Estas eram as imagens que eu referia do Hotel do Porto Santo. Reparem naquela rede de sombreamento que havia. E depois também temos o mobiliário na vertente mais tradicional, não é? Mas depois temos um lado completamente inesperado, que é usar o vinho como filtro, não é? Um atraso, aquilo que está lá fora e que nos protege do sol, neste caso. Portanto, estas propriedades que o vinho pode ter como material construtivo é o que me interessa. Começámos a trabalhar na sua oficina, não é? Isto já foi há quase 10 anos. E eu achei que devia levar uns anos ao mestre para começar a trabalhar. Mas muito em aberto, não é? Nós estive a desenhar. Ajudou muito. Ajudou? Ajudou muito. Ainda bem. Sem dúvida. Mas não foi nada daquilo. Foi feito. Mas isto é, eu acho que isto foi importante trazer isto para aqui porque o nosso processo de trabalho nunca foi muito. Foi sem hierarquia, não é? Nós fomos trabalhando muito. Sim, foi avançando. E sem imposição. Eu não quis impor um desenho ao mestre. E o mestre foi sugerindo coisas e foi-se deixando levar. Ainda bem. E pronto, e começámos, não tem nada a ver, não é, com o desenho, mas começámos primeiro com uma certa linearidade, de baixo para cima. Aqui começámos a explorar a obliquidade, primeiro em simetria, depois começámos a desfragmentar isso. Primeiro estava sentado o mestre, depois teve que se levantar. E depois teve que se pôr em cima de um banco. E a coisa foi crescendo, não é? E pronto, e aqui o objeto é isto, não é só o vinho, é também a sombra, que faz parte do todo. E que esta fotografia foi, no fundo, foi o fim e é também o princípio, porque é perceber o que é preciso para ser artesão, não é? Quer dizer, preciso uma vida inteira a trabalhar o vinho. É claro, não sei, 12 anos. 11 anos. E porquê que o mestre disse-me que o seu pai era sapateiro, não é? É, ele pôs-me a fazer alguma coisa, mas eu não tinha gosto daquilo, quer dizer. E ao lado havia uma oficina de vinhos e não sei porquê, mas aquilo chamava a atenção. Ele começou a perceber que eu gostava daquilo. Se eu sou um autor e que ele aborreceu-se comigo e ele disse: vai-te embora! Quer dizer, para os problemas. E foi o que eu veio, quer dizer. Gostava mesmo, não é? Gostava, quer dizer. Não sei porquê, quer dizer. Há qualquer coisa que a gente não sabe explicar, quer dizer. Eu concordo. Isto parece muito estranho para quem pela primeira vez olha para estas ferramentas, nomeadamente ali o rachador, que é aquela peça de madeira pequenina, e o passador, que é aquele léu em metal. Mas, como eu estava a dizer ainda agora, é essencial para qualquer... Quer dizer, são ferramentas que não são dispensáveis nos trabalhos abrangentes, quer dizer. Qualquer uma delas tem a sua utilidade e são necessárias, quer dizer. Enfim. Independentemente de ser o sexto ou ser uma estampa, não é? Como a gente fez. E também percebi que era um trabalho assim um pouco solitário, o vinho. Com a pergunta que eu fiz, quando falaram nesta peça, que está, que se chama o passador, que tem esta ponta afiada, que é para fazer furos. E eu, nestas histórias, bom, ambiente tecnológico que se vive, então porquê é que não usam um Black & Decker? Mas um Black & Decker, para já, não ia dar a rentabilidade que aquela peça dá de trabalho.
e a maneira como trabalham com o vinho. Ou seja, apercebi-me que o vinho, ou pelo menos esta técnica que os artesãos utilizam, não pode ser transportada para uma fábrica. São coisas completamente distintas, já não é a mesma coisa. Também há depois um outro lado, que é um lado mais industrial, que também não deixa de ser bonito ver como é que de repente nós chegámos a ver encontrar um tiar de linhaça. Há máquinas que tecem vinho. Portanto, já aquilo que nós fizemos à mão, obviamente, e até foi a própria pessoa que possui esta máquina que disse: isto não é para substituir o artesão, nada disto. Isto é só para adiantar o máximo de trabalho ao artesão, para depois ele poder fazer aquilo que mais ninguém faz por ele, não é? Que é, no fundo, o resto da composição. Portanto, há aqui um misto. Pode haver um trabalho mais solitário, mas depois na indústria traz-nos outras coisas também. Se bem que a nossa indústria de vinhos está... a máquina está parada há 20 anos, esta máquina, por exemplo. Portanto, não há escala. A única escala que parece... E o mestre já parou? Eu normalmente não paro. Mas já vou ter melhores. Sim. Melhores, quer dizer, em relação a ter trabalho para fazer. O trabalho de venda nunca foi uma coisa para além, quer dizer. Uma pessoa que trabalhasse só nunca ficava rica a trabalhar em mim. E é surpreendente. Mas tem graça, se me permitem. Eu falei cá dias com um senhor que era artesão e ele, todo orgulhoso, disse que 2 filhos são licenciados, um é médico, fez questão de dizer, à conta do vinho. E ele fez a sua casa à conta do vinho. Na década de 80, eu penso que os trabalhadores, os artesãos, conseguiram ir buscar dinheiro a esta arte. Porque isto é uma arte. Posso falar? Com certeza. A nossa conta, eu também tenho uma coisa, foi feita pelo meu governo. Nós começávamos às 8 da manhã e íamos para a cama à 1 da manhã. Já tínhamos uma hora para o almoço. A Rosária Nem trabalhava hora com para mais café. Não tínhamos férias, não sabíamos o que era férias. É só trabalhar na obra de vinhos para não ter férias. Sério, mas estou a falar. Mas para trabalhar das 8 à 1 da manhã. Era uma vez muito trabalho, muito sacrifício, quer dizer, havia que poupar em muita coisa, quer dizer, porque havia coisas que gostava de ter, mas não podia. Não podia. E então tinha que resolver determinadas coisas, quer dizer. Mas consegui sempre, no fundo, tirar o rendimento daquilo que gostava de fazer. Portanto, nem sempre nós conseguimos, não é? Temos que mudar de alguma maneira. Agora, por exemplo, aqui a Alexandra pôs a questão dos filhos que se formaram. O senhor também tem um filho. Também tem um, que é verdade, sim. Também é licenciado. Mas fica a coisa não se sacrifício, quer dizer, e nem gastar nada no supérfluo, quer dizer, consumindo sempre ao ano, eu consegui chegar lá, quer dizer. Mas também disse uma coisa engraçada, não sei se aqui dá para perceber, isto depois é o mais ali na oficina. Não, era aqui atrás. Que disse a certa altura, aqui não há conforto, não é? Isto aqui não é um lugar de conforto. Portanto, uma certa austeridade, o banco de madeira, portanto, um sítio com não com muita luz, que já percebi que também tem a ver com reter a umidade do vinho, para o vinho não secar muito rapidamente. Mas as condições de trabalho são de grande austeridade também, não é? Portanto, não é só... É também o processo, durante o processo há essa austeridade. A maior parte das pessoas está mal educada hoje e ainda se queixam. O problema é que elas fazem muitas vezes aquilo que não querem fazer.
Enquanto Enquanto quem faz por gosto ainda tem essa compensação. É isso. Mas também disse uma coisa que foi, a certa altura estávamos a acabar o dia e disse, sabe, eu tenho gosto por aquilo que está ali. Assim como disse-me assim, eu tenho gosto por isso que está aí. Isso que está aí foi aquilo que eu tinha acabado de fazer. Mas tenho gosto por aquilo que faz. Não é? Tira prazer. Sim, quer da dizer, sua atividade. é uma questão que é o seguinte, quer dizer, quando nós iniciamos um trabalho e que chegamos bem, e que ao chegar bem, aqui conseguimos atingir, pelo menos no mínimo aquilo que nós pretendemos, é uma satisfação. Agora, quando a coisa corre mal, meu Deus do céu, acontece cortar aquilo tudo, aumentar com aquilo tudo. Se o senhor Alcino tivesse um ateliê de atafões, não ia pensar assim. Sabe porquê? Porque toda a gente assume o erro e parte a partir daquele erro para outra coisa. E daí ia nascer uma peça completamente diferente daquela inesperada. E por isso é um pouco isso que não Nós estivemos a fazer, quer dizer, o senhor Alcino fugiu, estive lá a tentar ajudar um candeeiro, um abajur muito grande, e o senhor Alcino quase ficou desesperado, que não estava a ficar como ele queria. E eu estava desesperada e não fui, eu nunca gostou daquilo que fiz. E no entanto ficou lindo. Mas não era aquilo que o senhor tinha na ideia e eu fiquei insatisfado, mas ficou lindo. Quando a gente se paga, há coisas que É que eu sou um bocado exigente comigo mesmo, quer dizer. É isso. Sou um bocado exigente comigo mesmo, quer dizer. Estou a perceber. Quer dizer, é algo que às vezes até pode não ser bom, quer dizer. Porque como determinada pessoa, isso está muito bom, e coisa assim, não, isto não está bom, quer dizer. Ninguém que sente isso no nosso trabalho. No nosso, não. Agora não está-se fazer. Pode ser, estamos aqui, ninguém vai. Não, foi um prazer fazer e foi um prazer chegar ao bem, quer dizer, e quando chegou ao bem, ainda bem que acabou. Ainda bem que se não está. E depois, não obstante, voltámos à carga. Agora, desta vez, não foi, mestre? É claro. Isto são aqui só 3 imagens, que são as nossas 3 grandes referências, que é o descastro e a atenção, que o Maurício estava a falar, a atenção que se dá ao processo e a sombra, claro, não é? Também faz parte. A Annie Albers, que é aquela imagem do mar, uma amostra de tecido dela, em linho, e toda esta ideia de padrão e de textura e de experiência, de experimentalismo. Do lado direito é Charles E. Reims com um brinquedo que se chama The Toy mesmo, e que é a referência direta para aquilo que nós nos propomos a fazer, que são polígonos, são quadrados e triângulos com a mesma aresta e podem ser combinados para fazer aquilo que nós quisermos. E aqui escolhemos o avião pela ideia de viagem. E então, isto é o nosso ponto de partida, temos que arranjar as bases, como nós já tínhamos arranjado no anterior, estas são mais pequenas, porque vamos precisar de combiná-las. E temos que testar os conectores, perceber como é que isto funciona. Também não funciona exatamente muito como nós esperaríamos, mas há de funcionar, mas a conformar espaço. Isto é só com o material aço-inox, portanto, o que vai acontecer é isto vai ser revestido de vinho. Vai ser completamente diferente e as combinações vão ser imensas, várias, à vontade de quem estiver a compor. Aqui é só um pormenor dos conectores em aço-inox. E isto é o início do processo, novamente, na oficina do mestre, a mostrar toda a recolha que fomos fazendo, a explicar o que é que é mais ou menos na nossa cabeça, sem ter um desenho trancado, fechado, nunca houve essa imposição de um desenho. Aqui é o mestre a pôr as mãos à cabeça a pensar o que é que me está a pôr aqui a fazer.
no início estranhava, mas depois... Mas aqui é como chega-se lá, é preciso perceber. Quando a gente percebe, acompanha. Enquanto não se percebe, é que a coisa não está nada bom. Mas depois perceber, claro. E aqui também estávamos a falar sobre isto que é a grande... É aquilo que eu acho que nós, como geração mais nova, somos herdeiros disso e temos mesmo esta responsabilidade, que é de captar o conhecimento que as pessoas mais velhas têm e nunca menosprezamos. Porque é nessas bases que depois podemos recriar e readaptar. E tem que haver sempre a base do sexto e a base que é a técnica do material, o domínio do material, que isso o mestre, como mais ninguém, sabe fazer. E este foi dos bastidores que nos deu mais luta até agora, porque nós tínhamos um padrão de um entrelaçado, um padrão japonês de um entrelaçado, e queríamos replicar de alguma maneira, ver como é que isto funcionava com o vinho. E deu uma valente dor nas costas do mestre. Quando andámos aqui no chão. Queria uma posição normal de trabalho. Mas aqui foi o mestre que nos orientou, disse, não, isto não pode ser tecido já preso, isto tem que ser primeiro assimilado livremente e só depois é que vamos prender ao bastidor. E isso, quer dizer, nós íamos demorar, se calhar íamos fazer e desfazer 30 vezes, o mestre orientou-nos diretamente. Foi um verdadeiro trabalho de equipa. E este trabalho é um trabalho de equipa. E aqui é outro, que é o tal tema da Dani Álvares. O que é que isto vai dar em vinho? Tivemos a mascar. Aqui já a aperfeiçoar a técnica, arranjar aqui uma peça de uma bitola que foi o Nuno, que neste dia foi tirar fotografias lá ao Nuno. Disse, porque é que não fazemos uma bitola porque temos a certeza que temos sempre a mesma altura, e foi o que nós fizemos, portanto o trabalho vai ensinando, vai fazendo. O mestre aqui deu asas à sua imaginação e portanto fomos explorando, e a ideia é esta, explorar quais são as qualidades que o vinho pode ter, neste caso na arquitetura, como revestimento, padrões mais abertos. E isto, qualquer pessoa reconhece as costas de uma cadeira de vinho, não é? Isto. Ou padrões mais fechados. Este, por exemplo, foi o padrão da Susana Solano, que é com a Liaça. Pronto, isto são algumas imagens do processo, o mestre foi bem disposto, aqui com o rachador, a mostrar com infinita paciência como é que isto funciona, o rachador. Com este brilho que o mestre tem em fazer sempre as coisas o melhor possível. E também uma das grandes, eu acho que a grande riqueza deste projeto é esta comunhão entre pessoas, portanto, esta comunidade, estamos aqui em comunidade. De repente estamos a trabalhar com a Telida Taforinhos, estamos a trabalhar com o Nuno veio pela fotografia, mas não se ficou com a fotografia. Tem aqui todo artilhado com as suas máquinas, mas trouxe um podão fantástico que o mestre diz que cortava com manteiga, não é? E é nesta troca que eu acho que nós vamos aperfeiçoando e damos algum conforto que é necessário. Não precisamos de estar a viver sempre numa austeridade, só para a austeridade quase miserabilista, não é? Vamos dando o conforto que for preciso. E acho que isto a imagem é isso. E agora, só para terminar, fica muito por dizer, porque este projeto tem muitas ecolieiras, tem muitas vertentes, mas era isto, eu acho que é esta imagem que é em que o mestre está a endireitar o vinho, que disse aquilo que me foi mais impactante, que é já está a começar a sentir o material, quando eu estava a endireitar, já está a começar a sentir o material. E naquele momento era a Annie Albers a falar-me, que a Annie Albers, que era uma artista têxtil da Bauhaus e que é uma das nossas grandes referências, ela diz que é preciso retomar, voltar às origens, voltar ao material, que foi aquilo que a Luísa fez hoje com os miúdos. Sentir o material, entrar dentro do material, apropriar-se dele como se fosse nosso. E eu acho que sem este esforço
qualquer tentativa é mais uma tentativa, se calhar, de capricho, que eu acho que era isso que nós não queríamos fazer neste projeto. Não queríamos, de repente, por capricho, fazer uns triângulos e uns quadrados com umas tramas. Mas era tentar perceber o que é isto, não é? E perceber o que é que se consegue fazer, e experimentar. E isso, pronto, tivemos um mestre, não é? Só de ter um mestre que nos orientou e que nos foi dando assim umas lições valiosas. O mestre é que fez, não é? Nós fomos fazer e nós é que fomos ajudando o mestre, não é? Mas ao contrário, o mestre é que tem a técnica, domina a técnica. Quer dizer, os anos que eu tenho de artesanato, tenho a obrigação de saber alguma coisa. Mas, entretanto, eu digo sinceramente, quer dizer, eu não sei tudo. Não sei tudo. E talvez que dizem somente que eu estou a mentir. Conheço um indivíduo que eu pequenino, mas gosto de ser grande, mas depois explico para ele, mas não chega a ser grande, quer dizer. Eu acho que já não tinha mais nada a acrescentar. Era só, no fundo, mostrar esta vertente de trabalho e relação, não é? E acho que depois também de amizade, não é? Porque isto foi uma relação que foi construindo, não é? E que é nesta construção de relação que depois se constroem também objetos com significado. E depois nós valorizamos, não é? Se nós não... Ela não podia discordar comigo, que ela queria dar porrada, quer dizer. Estou a brincar. Foi sempre assim, trabalhar com mestres, portanto foi uma paródia, foi ótimo. Não é? Tem sido ótimo trabalhar assim. Tem sido muito bom. Agora, não sei se tinha mais alguma coisa aqui, mas acho que pus aqui só alguma coisa. Exato. Não está cá hoje o Sr. Jaime. Nós contactámos com muitos artesãos e temos que agradecer aqui ao Sr. Jaime, que foi o produtor de vinho que preparou fez a produção toda para a cozedura, para o descasque, para nós podermos fazer vídeos, para nós entendermos como é que isto é. E o que é interessante é que eu acho que quando nós nos debruçamos sobre isto não é só vir descascar. Quando começamos a perceber o processo percebemos que há tantas coisas que acontecem pelo meio e que nós apressamos e depois perdemos coisas. Isto são imagens lindíssimas de um caldeiro a ferver. Tem o fumo da água, da evaporação, tem o fumo da chaminé improvisada no caldeiro, o nevoeiro, se for o caso disso, e o fumo da chama também, direto. E o que se faz, o que se consegue fazer neste processo, também há atividades lúdicas, porque isto envolvia a comunidade. E esse trabalho de comunidade, eu acho que é aquilo que nós estamos a tentar resgatar também. Isto é com as cascas de vinho, a Conceição que está a fazer uma trança. E aqui está a minha filha a saltar à corda. Portanto, há este envolvimento de várias gerações, que é uma coisa também que se está a perder. Estamos a perder esta troca entre gerações diferentes. E aqui é só, no fundo, para dizer o que é que ainda vai haver. Nós estamos a começar, agora esta é a primeira apresentação, nós para a semana vamos estar no teatro, vamos estar na Faculdade de Arquitetura e vai culminar no dia 4 de julho a inauguração no Museu Etnográfico, com a inauguração da peça fechada, não é aberta, mas da peça concluída, porque ainda está em processo. E aqui a ficha técnica é esta gente toda do projeto. E falta gente aqui, mas no fundo é isso, não é? No fundo é, se trabalharmos em conjunto e se houver, como houve, eu senti que houve muita generosidade em partilhar informação. E nessa partilha, às vezes é difícil, mas ganha-se sempre qualquer coisa. Portanto, é também agradecer essa generosidade que tem havido ao longo do caminho todo
E acho que isto é só o início de um projeto, não é? Porque a partir daqui há tantas outras coisas que se podem fazer. Há tantas outras pessoas que podem pegar nisto e avançar. Pronto, era isso. Não sei se o mestre quer dizer mais alguma O coisa. que eu posso dizer é o seguinte, quer dizer, se for para falar acerca do bem, desde a produção ao fabrico de seixos, quer dizer, tinha-se que estar muito tempo a falar. Primeiro na produção, porque na produção, quer dizer, não é um trabalho fácil, quer dizer, a poda, quer dizer, A cozedura. A cozedura, os carros, a mandar as mãos, fazer as escolhas, as coisas todas. Depois, quando chega ao produtor dos seixos, como tem vários escaleiros, tem que ser adaptado a cada tamanho de cesto. Ninguém pode deixar de fazer um cesto grande com um bem fininho, que acabou o cesto e acabou de fazer o cesto, aquele troço todo. É adequar o material. Não tem resistência, quer dizer, portanto, cada tipo de material tem que ser adaptado para o local e para o cesto. Enfim, quer dizer. E há muita mão de obra nisto, não é? Muita mão de obra. Eu não tinha ideia que o processo era tão moroso, porque há muitas fases do processo. Há cestos que são bastante fáceis de fazer, quer dizer, não se demora muito tempo, quer dizer. E há outros que, mesmo sendo pequeninos, são muito complicados, quer dizer. Depende da maneira como. Do modelo que estamos a fazer. Enfim, às vezes um cesto grande pode ser mais barato que um cesto pequenino. A pessoa que não tem conhecimento, quer dizer, olha, mas isto é tão pequenino, é tão claro. Normalmente é assim, mas é tão claro. Se for um cesto grande, vai ser grande. Leva mais semilhas. Posso talvez só agora intervir, fazer um apontamento àquela fotografia do Sr. Jaime. O Sr. Jaime é um ser também que nos leva para a frente e perceber realmente o que é gostar e trabalhar em determinada coisa e não interessa o que venha, vamos fazer. Isto porque quando também comecei a entrar em contato com o Sr. Jaime, a mulher do Sr. Jaime dizia, digo todos os anos, para ele largar aquilo da mão, porque ele já não pode, ele está cansado, mas aqueles de Porto continua a cortar o vemo. E ele dizia, mas não posso, é porque se eu deixo de cortar o vemo um ano, vai toda a produção, vai toda, portanto é preciso esperar depois. Para o ano seguinte eu já não trabalho nada. E há um ato de resistência, não é? Há uma resistência também às coisas. Há uma resistência a deixar essa facilidade, não é? O mais fácil é deixar. O mais fácil é, olha, já tenho uma certa idade, vou deixar, os outros agora continuam, não é? Mas no caso dele, das últimas vezes que fomos outra vez, fomos à procura do Sr. Jaime, que a senhora tinha dito que ele estava lá embaixo ao pé da Ribeira, fomos à procura e estava ele só a cortar vemos. Ele já tem 82 anos, só a cortar vemos e continua só a cortar vemos, só a cozer os vemos, só a descascar os vemos e é a única pessoa no região que continua a fazer esta atividade. E a pessoa fica tipo... E ainda é generoso, atenção, aqui não é generoso só no sentido em que as pessoas vão ter com ele e ele predispõe-se a cozer. Ele fez praticamente para nós. Ele parecia um cenário de Hollywood, estava tudo pronto para nós chegarmos. Pedimos-lhe o favor de tirar imagens, o André fazer a recolha das imagens, e ele falou logo com umas vizinhas para irem descascar, porque se vai fazer vídeo tem que ter alguém a descascar. E foi incrível, sempre trouxe uma cidra, também cidra de todas as mãos,
Falar assim, era uma maneira de... Já fui do Corral, já fui outros colaboradores, não é? Acho que temos aí, para o final da conversa, uma genginha do Corral. Para todos. Era isso? Era. Vamos a preparar as coisas. Não sei se alguém também quer partilhar alguma coisa. Isto é um formato aberto de conversa, portanto não é nada. Sim, não é nada formal. A ideia também era essa, de ser uma coisa de conversa. Só para falar sobre o veneno, muito tempo tinha que estar aqui. Porque isto é apenas uma pequena amostra. Porque vamos supor, por exemplo, a escolha do veneno. O veneno, quer dizer, a gente entrou, por exemplo, eu vou buscar o veneno, entrar no veneno por causa em Grande, mas depois tenho que escolher. Tenho que escolher. Arrumá-lo por montes. Gavelas é gavelas, que o mestre diz. Porque no Corral diz naúças. É diferente. Naúças. Não, é engraçado. Na mesma ilha, não é? Há nomes diferentes para as coisas. Sim, tem que olhar nas mãos cabeças. No veneno ele pode ter a mesma altura, mas Mas o que é que tem muitos cabelos de vento e aquilo é a restaurar. Molhinho. É um molhinho pequenino que já está calibrado, porque os vinhos vêm de grossuras diferentes, não é? Portanto, convém, quando o artesão está a trabalhar, não andar a fazer a escolha quando está a fazer o cesto. Já tem umas coisas de um certo calibre, outro já tem um bocado uma tecelagem, não é? Exatamente. Mas o Maurício dizia que era um trabalho solitário, e é técnica de cada artesão. Mas na Camacha havia famílias inteiras que trabalhavam. Esse que a gente as casas tinham tudo, era uma casa que tinha um caldeiro, era isso, havia muitas casas assim, as máquinas para fazer aliança, que acabava por ser quase mini, cada família tinha a sua forma de mini indústria ali. Famílias inteiras, por exemplo, o pai do senhor Mestre Alcino, o pai dele era sapateiro, que não foi bem assim. Ele se freelance. Era bom sapateiro. Mas havia famílias inteiras que trabalhavam, em tudo. Fazia filhos. Sim, fazia tudo. E há muita casa perdida, esquecida. Pronto, as casas também, as famílias vão morrendo e as casas vão saindo e depois não há herdeiros, muitas casas da Madeira, aquela que tu vem uma vez, tinha a estrutura toda, tinha o poço para pôr os vinhos molhados, tinha o caldeiro lá bocadinho, era um bocado, as famílias tinham um bocado essas casas preparadas para isso, porque era a indústria que alimentava um bocado a Camacha. Os artesãos eu sinto que não foram apadrinhados nem foram valorizados, nunca foram, mesmo. Nós também passámos lá, vamos a Casais de Além, naquela edificação que tinha o café, e aquela rua era casa sim, casa não, com o caldeiro, mas o caldeiro já estava abandonado, não é? Mas eram às vezes eram bidons, assim um pouco... Não, mas é como um caldeiro que custa caro, não dá para fazer caldeiro. Pois é, muito ferro, não é? Então havia bidões que eram baratos, faziam, acrescentavam eles e... Deu gente. Mas o único caldeiro a funcionar agora que se saiba, não sei. Às vezes também é esta coisa que é... quando começámos este trabalho, não havia artesãos, não há ninguém faz o vinho. E de repente Informação dispersa. Exatamente. Informação dispersa e que às vezes, isto é tipo de trabalho de detetives mesmo. É confirmar, deixa lá ver se é mesmo assim, deixa lá ver noutro sítio se é assim ou não. E de repente começámos a perceber que há artesãos e há vários artesãos, se calhar diferentes, não é? Todos diferentes, com mais ou menos abertura para trabalhar em coisas novas. Há vinho, há muito vinho ainda. O Sr. Jaime, não sei quantas
toneladas é que já deve ter cozido pelo menos 1 tonelada de vinho este ano. No Corral das Freiras, eu achava que só havia o Sr. Manuel, mas quantos é que há? Isso, tem 4 pessoas a cozer o vinho ainda. Isso, 4 pessoas. Na Boaventura ali também há o senhor que entretanto acho que teve um AVC e que só cultiva vinho. Só faz a produção a nível da cultura de vinho. Mas que entretanto é cozido num caldeiro na Camacha. Aliás, ele fornece a Camacha. Exato. A Boaventura fornece a Camacha. Era A sempre fornece um ao tal lugar senhor que tem o tiar. O tal, o animal Exatamente, Freitas, da que tem o tiar, que não pode estar cá hoje, está a trabalhar. E ele disse, não posso sair, queria que ele viesse, obviamente. Eu tenho que trabalhar, tenho o negócio das flores, tenho o negócio disto e aquilo. Portanto, é uma pessoa que está soberbada de coisas e que também só se mantém no negócio dos vinhos porque ele gosta daquilo e diz que não é capaz de deixar as pessoas que trabalham por ele. Se calhar a Alexandra sente a mesma coisa, não? Mais ou menos. Não, eu por acaso não estou tão envolvida no vinho como ele, sem dúvida. Porque deixamos um pouco depois da nossa empresa ter ido por causa dele para uma obra. E de maneira que, mas ele, sem dúvida, está muito envolvido e tem trabalhadores por conta dele que nunca deixamos. Eu trabalho com poucas pessoas, trabalho com o Sr. Alcino, com o Sr. João, que também não é muito bem fazer coisas novas, é verdade, seja dito, mas é esse. Tenho, felizmente, eu digo nos dias de hoje, felizmente, porque também não há muito trabalho. É essa a realidade. O Sr. Alcino já não trabalha há muito tempo. Não há procura, Não há procura. E por isso também, falta de sensibilidade. Aquele workshop que a Luísa deu hoje a crianças, eu já lhe dei parabéns, eu acho que foi fenomenal. Eu vim, era para crianças, mas eu vim e a minha mãe adorou fazer. E eu acho que toda a gente devia fazer workshops não só para crianças, mas também para adultos. Porque é uma vertente que se explora o vinho, que é o tal sentido sensorial do vinho e conhecer e tornar nosso, aquilo que fiz, sem dúvida, que é preciso as pessoas terem essa percepção. E pode ser que assim se consiga... Exatamente, porque já olham para o vinho de uma forma diferente, não é? Porque as pessoas, eu acho que estão muito despegadas do vinho. Eu adoro vinho, desde criança que eu lido com o vinho, mas as pessoas de maneira geral podem gostar, uma coisa é depois dizem, mas depois aquilo não é muito prático, tem pó, não sei quanto, mas a gente tem tanta coisa que não é tão prática e a gente, quando gosta. Olha, se o vinho for bem tratado, tem outra habilidade. Tem outra habilidade, sem dúvida, é verdade. E há uma manutenção, uma madeira. Anos e anos. O que eu acho, posso dar a minha opinião, o que eu acho é que é tudo uma questão de marketing, ou seja, por exemplo, este projeto chamou-me a atenção, graficamente é excelente, lindíssimo, e depois quis saber, andei a ver nas redes sociais, depois vi quem estava associado, etc, e o que ia acontecer, e eu acho que o problema do vinho é isso, lembro-me, tive um amigo que veio cá, queria comprar coisas de vinho, adora vinho, e nós andámos à procura, numa loja, no fim do mundo, na Camacha, numa rua de passagem, que eu não fazia a mínima ideia que existia, tudo velho, tudo antigo, tudo. O que eu acho é, não sei se devem ser os artistas plásticos a pensar nisto, mas alguém pensar numa forma de relançar o vinho com uma imagem moderna, diferente, fazer coisas, peças diferentes. Fazer ações de charme junto dos designers, dos decoradores, para eles usarem essas peças, para eles comprarem essas peças. Eu acho que é esse o trabalho que tem que ser feito e aproveitar uma altura, que é a atual, onde quer a hotelaria, como o real estate, como tudo está extremamente vivo e é uma altura fantástica, não sei quem é que pegaria nisso, não faço a mínima ideia. Mas agora só vou contrariar um negócio. Vou contrariar um bocadinho de queriz e concordo em pleno que diz, porque a imagem é importante, mas houve uma altura em que até a Universidade da Madeira envolveu-se num projeto em que ia-se associar o vinho ao alumínio e não tivemos artesãos
cobertura suficiente para fazerem o trabalho. Se for feito um trabalho como este, de ir falar com os artesãos, de envolvê-los, talvez o problema foi não termos uma Helena na altura. Se houver esse trabalho, é o senhor vai falar. Não, mas é verdade. É preciso conhecimento, é preciso técnica, é preciso especialização. E não podemos ir com as pessoas e de fazer com que eles sintam que aquilo é um trabalho deles, que se sentirem-se orgulhosos. Acompanhar como a Helena fez. Eu tenho uma coisa a dizer em relação a esta questão do design novo e de inovação. Eu acho que tem tudo a ver com esta conceito, na verdade. E nós muitas vezes temos um conceito do novo, que é o que é design novo é que é bom, e não é verdade. E neste trabalho, este trabalho para mim serviu para tomar consciência disso, que é, vamos olhar para o passado, vamos olhar com um olhar novo, o olhar é que tem que ser novo, para as coisas que já existem. Há catálogos lindíssimos, há peças lindíssimas, há cadeiras fenomenais, que já vêm, nós temos a ver aquela do seu catálogo, que tem já a integração do ferro com o vinho, portanto, misturar materiais, mas com um desenho extraordinário, e são cadeiras com 60 anos. Onde é que existe? É uma questão. Lá está. Mas agora fisicamente não estão, mas elas existem. Posso intervir agora só num instante? Isto só, desculpe, Sr. Alcino. Há aqui uma coisa que acho que é muito importante percebermos, que é, estamos num momento de passagem, ou seja, a indústria deixou de existir, não vai voltar a existir nos moldes em que foi criada, em que as pessoas foram também exploradas, que as pessoas foram exploradas para que a Camacha fosse o centro. Na verdade, as pessoas trabalharam de manhã à noite para ganhar o pão, para ter a sua casinha, e que toda a gente tem direito a ter casa. E se construir com o seu trabalho, não é? É muito custo. Agora há uma coisa que é, quer dizer, não podemos pensar que vamos criar uma indústria, quer dizer, a indústria acabou. E é importante percebermos que acabou de vez. E por um lado até pode ser bom pensarmos que acabou, porque para quem faz de forma individual, como o Sr. Alcino, que continua a fazer porque gosta e porque continua a chegar a projetos muito específicos e continua a desenvolver, na verdade é o caminho para muitas pessoas, como por exemplo, eu vou chamar agora aqui à roda o Juan, que é uma pessoa nova, da minha geração, tem um interesse bastante grande sobre a obra de Vemos e, por exemplo, uma coisa que é fantástica, que ele criou um site, ele tem basicamente desde a construção do que é ele constrói o rachador, ele disponibiliza a informação, ele teoriza a informação e disponibiliza online de como é que se deve criar o rachador, como é que se deve criar um passador, como é que se deve criar uma base para Vemo. Ou seja, se for de quantas hastes, consoante a circunferência, quantas hastes é preciso. Ele fez uma calculadora, há uma calculadora no site em que ele tem, que diz se eu quero uma circunferência deste tamanho, ou seja, nós temos ferramentas hoje em dia com pessoas que sistematizem essa informação, que é o que a Helena também está a fazer agora neste projeto, não é? Aquilo que podemos fazer é tentar captar uma pequena fração de um conhecimento que foi muito vasto, de uma comunidade que trabalhou imenso dentro dessa atividade, mas que foi, e dia para dia, infelizmente, vai. Agora a questão é, como é que o Sr. Alcino passa para a Helena, como é que passa para nós, aquilo pouco que a gente consegue captar daquilo que consegue nos transmitir, para que depois nós consigamos, com as crianças, passar para a frente. Porque isto é sempre a mesma história, é agarrar e transformar e passar para a frente. Portanto, nós estamos num momento também muito interessante dessa manualidade, porque estamos novamente abertos para criar coisas novas. Já não na indústria, mas na parte criativa. Agora, é preciso agricultores, é preciso investir na agricultura, é preciso dar financiamentos, é preciso o governo também ter um papel um pouco mais proativo nesse sentido, para que outras pessoas, que existem várias da nossa geração, que fazem também pequenas coisas, são peças excepcionais, não sei se são, mas são
peças únicas no sentido de levar para a frente o que é este entendimento. Portanto, de alguma forma, e já falei um pouco demais, o que me parece é isso, é que esta ideia de passar para a frente é importante, e é importante a partir das tecnologias que temos hoje em dia que nos permitem passar, e eu recomendo também visitarem o site do Juan, como também acompanharem o projeto, exatamente porque ele vai tendo várias informações, e é isso que falta depois, que é conjugar essa informação para que ela possa ser condensada e que possa estar mais disponível para quem tem interesse, porque também há muitas pessoas que gostam, mas não vão estragar as mãozinhas. Porque não era com a inteligência artificial e muito pior, não é? Pode saber o endereço do site? O Juan pode dizer. aventurasartesanais.pt aventurasartesanais.pt. Deixa-me só dizer uma coisa, Helder, em relação a isso. Eu acho que é isso. A inovação é trazer o olhar da ciência. E quando tu me mostraste o site do Juan, eu pensei, é mesmo isto que eu preciso fazer. É trazer... tu parametrizaste um conhecimento que veio do Sr. Alcino. E conseguiste... Mas é sempre alguém, é sempre alguém. Não é que o computador, a máquina não substitui o homem de modo nenhum, mas pode ajudar. Simplifica metendo uma calculadora, pronto. Exato, e portanto não há uma única maneira. Quando tu dizes que já não há indústria, acabou, eu não sei se concordo completamente. Eu acho que há várias vias, eu acho que não há uma só via. Eu acho que não há só uma via, não é só a via pelo artista, ou só a via pelo designer. Eu acho que há via pelo artista, eu acho que há via pelo designer. E eu acho que há via pelos materiais de construção. Ainda acho mesmo. Por que não fazer esteiras em vinho e vender esteiras em vinho feitas naquela máquina para construção, para interiores, para... Fazer sombras. Quer dizer, podemos aumentar a escala. E isto, o que é que isto permitiria? Aumentar a escala de intervenção implica pôr toda a gente a trabalhar. Implica maior comunidade. Implica envolver mais gente. Implica negócio também. E talvez seja essa a parte que é a grande fragilidade do vinho. O vinho deixou de ser negócio. O vinho deixou de interessar. Não é? Porque não há esse retorno financeiro. Como é, eu acho que é isso, o marketing. Mas o marketing é só uma parte. Tem que haver uma estratégia. E essa estratégia tem que ser marketing, acho eu, não sei, mas tem que ser marketing, tem que ser ciência, tem que ser a parte social, sem dúvida nenhuma, porque temos que acarinhar os artesãos, não é? Temos que ajudar o sistema de segurança social, temos que baixar o nível, temos que fazer não ia entrar em política, mais ou menos, mas eu acho que tem que ser uma estratégia global. Se nós olharmos para isto de uma forma global e não deixar de parte nada, não é? Não deixar de parte o antigo, não é? Não deixar de parte o sexto pode continuar a existir. Agora vamos tentar fazer outras coisas, paralelamente. E é mais complexo, porque obriga-nos a olhar para vários caminhos ao mesmo tempo e confuso, mas é possível, se houver várias pessoas a trabalhar, se houver uma visão integrada de conjunto. E eu acho que isto é um bocado o sonho deste projeto, não é? O sonho deste projeto é essa ideia de comunidade, portanto, que é para nós é uma felicidade ver a acontecer agora, não é? Está a acontecer aqui hoje. Há uma questão muito importante, que é a questão, por exemplo, do imobiliário antigo. É peças lindíssimas, que essas pessoas, quer dizer, foram perdendo, foram doendo. Ninguém é capaz de fazer isso. Porque o senhor, não sei, o Helder foi a primeira pessoa que me disse isto. Havia pessoas que só faziam cadeiras, havia pessoas que só faziam aquelas cadeiras. Isso é um nível de especialização extraordinário, só que eu desconhecia, o Helder é que nos falou disso. E a pessoa que fazia aquele determinado estilo de cadeira faleceu, já ninguém está a fazer, não é? E havia zonas também, não é? Na zona ali dos casais de além era para as cadeiras. Eu penso que não. Quer dizer, a maneira como eles eram trabalhados, a falta de artesãos hoje em dia é muito significativa.
porque os velhos vão morrendo e os novos não estão muito afetados, porque... Não há futuro também, E não tem é? más experiências, bem, que realmente não trazia retorno económico. E é um trabalho muito gregário, pelas etapas que tem. Não é só pegar um bocadinho e fazer um sexto e já está. Dá mesmo muito trabalho. Há muitas fases, não é? Implica muita É, coisa. exato. Se falha uma coisa, já não conseguimos. Se falha o vinho, se falha a matéria. Se calhar se após a fase cerâmica, estavas depois um bocado a matéria-prima, estavas um bocado isolado e conseguias desenrascar, criar, de uma forma aí mesmo solitária, mas o vinho não, o vinho é muito físico e é quase da planta, tudo, é uma coisa, muitas etapas, é muito complicado também unificar isso de uma forma que acaba por suscitar. Não é só isso, é mesmo muito complicado. Não podes isolar só uma etapa. Acho eu. É preciso olhar para todo o processo e perceber as fragilidades. Há muitas fragilidades. O que eu acho é que há muitas fragilidades neste processo todo. Desde as pessoas, não é? Que a maior parte delas já estão numa idade mais frágil, obviamente. Todos nós vamos chegar a essa parte, vamos estar cansados. Não, e todos nós pode acontecer o que é que seja, mas quer dizer, portanto, estamos a falar num grupo de pessoas que já mais frágil, não é? E portanto, são fios muito delicados. Mas eu acho que é fundamental realmente haver pessoas, por exemplo, como o Juan, que conseguem retirar o mais possível. Não é preciso retirar tudo, mas se retirarmos um bocadinho, já é melhor do que não retirar nada, não é? Se conseguirmos captar um bocadinho que seja, já é mais qualquer coisa do que o vazio total, não é? Portanto, acho que é essa. Helena, queres passar o resto da conversa ali aos gerentes? Obrigada. Beijinhos aqui.